Bom, a gente tem uma série de elogios aqui nos comentários e algumas questões, tá? A primeira delas é da Vanessa Cordeiro para o Marcos. Eu vou projetar ela aqui. Excelente, Marcos Rezende. Pesquisa profunda e muito interessante. Fiquei surpresa em saber que Galeno... Ou não, na verdade era um elogio, não era uma pergunta. Quem faz uma pergunta é a Cíntia, logo assim. É sempre bom saber que as pessoas gostaram do trabalho também. Marcos Rezende, eu não entendi a afirmação de que o coração é também parte governante da alma. O cérebro eu até consigo visualizar essa governança, obviamente, mas para Galeno, o coração seria uma espécie de cérebro com as mesmas funções e constituições do cérebro? Oi, Cíntia. Obrigado pela pergunta. Antes de responder a Cíntia, vou aproveitar também e falar sobre o elogio da Vanessa, aproveitar as duas coisas, Vanessa. Essa tua observação de tantos séculos antes da ciência poder provar isso é uma observação interessante, porque a gente tem a dimensão de que a ciência, como a gente conhece, ela só começa a partir do século XVI, né? É o que a gente aprende isso, talvez na história da filosofia, na história da ciência, mas a partir dos estudos de Galeno, a gente consegue identificar que ali já existe uma ciência, né? Ali já existe uma metodologia científica, porque o Galeno ele apresenta uma metodologia científica, o Galeno apresenta a experimentação, né? E a premissa científica dele pressupõe o experimento e pressupõe você seguir uma metodologia estabelecida, né? Então, a ciência, da maneira que nós gostamos de pensar, principalmente aquela do empirismo, né? Que a gente vai identificar no Augusto Comte, que está muito, muito voltado à questão do experimento, já está lá em Galeno. Nós estamos falando isso de uma antecipação de alguns séculos, né? Porque Galeno está no segundo século, depois da Era Comum, né? Então a gente está falando aí pelo menos de 1.300 anos de antecipação, né? Então aquilo ali já é ciência. Galeno só foi capaz de evidenciar que a racionalidade está no cérebro porque ele fez experimento. É essa parte que eu falei no final da minha apresentação, que a gente não tinha tempo para falar. Como é que ele resolveu esse problema, né? Como é que ele contrariou? Porque eu só mostrei a crítica e, segundo ele, a fragilidade da argumentação histórica, né? E aí eu já entro na pergunta da Cíntia, né? Cíntia, para o estoicismo faz a afirmação de que a racionalidade está no coração. Então, o centro de comando da racionalidade está no coração. Essa é uma afirmação do estoicismo, tá? Não é uma afirmação de Galeno. O que Galeno vai fazer é o seguinte: Galeno vai se apropriar da tripartição da alma de Platão. Isso você encontra lá em Platão, na República, no Timeus também, né? E Platão já colocava a racionalidade no cérebro, né? E no coração, o Platão colocava a afetividade, né? E na região baixa do ventre, né, na região do estômago, ele colocava um terceiro centro de comando, que era o centro de comando que ele chama de desiderativo, que se refere ao comando de alguns desejos que nós temos de alimentação e etc., né? Galeno se apropria dessa tripartição da alma de Platão e, através da premissa científica, ele vai trazer essa comprovação científica, exatamente isso que ele está fazendo. Porque o Platão ele trouxe essa tripartição, no máximo ele usou da lógica dialética para poder apresentar suas conclusões. Galeno, ele vai além da premissa dialética. Ele chega à premissa científica, que nesse caso ele se apropria do Aristóteles, né? Toda essa estruturação de premissas do Galeno vem do Aristóteles, né? Só que em algum momento, quando se refere também a essa situação do centro de controle ou do hegemonicon racional,
o Aristóteles, por algum motivo, ele defende que esse hegemonicon também está no coração, assim como os estoicos, né? Antes dos estoicos, Aristóteles defendeu o hegemonicon racional no coração. E nesse aspecto, Galeno, ele diz, olha, Aristóteles, né? Claro, não foram com essas palavras, eu estou usando aqui um pouco de floreio. Aristóteles, assim, você é um grande mestre, você trouxe uma grande lógica, é você que primeiro fala sobre a premissa científica, mas nesse aspecto do hegemonicon você sofismou porque você não experimentou, não é? Então, essa mudança que o Galeno faz de conhecimento, transferindo, passando a racionalidade do coração para o cérebro, né? É um resultado de uma pesquisa científica, de experimentos, né? Então, o coração como uma espécie de cérebro, isso daí seria mais uma afirmação do estoicismo, e Galeno está tentando fazer essa diferenciação no seu trabalho, já no segundo século após a Era Comum. Seria mais ou menos por aí. Certo. Muito obrigado, Marcos. Temos aqui uma pergunta da Priscila Cupelo, que me parece que é para o Gilmar, né, vendo o tema. Olá, você não acha que esse cuidado constante de si, como sempre inacabado, não está em Sócrates também? Você pode repetir? Você não acha que esse cuidado constante de si, como sempre inacabado, não está em Sócrates também? Então, em Sócrates, a gente identifica um processo de conhecimento de si com o objetivo de governar a polis. Logo nas primeiras aulas da hermenêutica, o Foucault vai apresentar o Alcebiades, né, que procura Sócrates querendo aprender, tomar lições de como governar com sucesso, né, podemos dizer assim, a polis, a cidade, né? Então, o Sócrates vai dizer que para governar bem a cidade era necessário primeiro aprender a governar-se a si. Só que esse processo de aprendizagem do discípulo em Sócrates, no caso Alcebiades, ele tinha um tempo, porque ele tinha que ir para, no caso, colocar em prática o que aprendeu, né? Então, o objetivo era estritamente político. O objetivo não era o sujeito em si, mas era a polis. No estoicismo, o Foucault ele vai identificar esse movimento do sujeito que aprende a cuidar de si primeiro para poder depois servir ao outro como mestre, né? Essa relação mestre-discípulo, né? Então, não é que está descartada a questão política, mas é que primeiro o sujeito ele ganha como eu posso dizer, o sujeito ele ganha uma dedicação maior, ele passa a ser o centro de si mesmo e não mais a polis. E esse processo de constituição de si, de cuidado de si, ele não é só para os jovens, mas é para todo e qualquer sujeito que procura um mestre estoico para isso. E o próprio Sêneca, Epiteto vai dizer, e o Foucault faz questão de pontuar, esse processo de constituição de si só finda com a morte, né? Então existe essa diferença aí, né? Certo, Vilmar, muito obrigado. Tem mais uma aqui. Foi feita pela página do evento, então eu não sei qual dos administradores fez. Essa constituição do sujeito, no olhar de Foucault sobre Epiteto, também contempla o caráter comunitário e cosmopolita do estoicismo epitetiano? Eu acredito que sim, e ele deixa muito claro porque o outro a figura do outro nesse processo de constituição de si é importantíssimo. Foucault ele faz questão de destacar algumas falas do próprio Epiteto
Epiteto e do próprio Sêneca, de outros estoicos, que o sujeito ele não conhece a si mesmo, ele não tem condições de cuidar de si e se constituir sozinho. Isso para Foucault não acontece. Ou seja, o outro, aí colocando o outro como mestre, ele é de suma importância nesse processo de constituição de si. Então aí a gente já encontra um caráter comunitário e político. Não deixa de ser uma relação de poder aí, né? Que a gente pode identificar. Justamente é isso que chama a atenção de Foucault. É uma relação de persuasão entre o mestre, ele vai persuadir o discípulo a fazer coisas, a se disciplinar em relação à sua relação com o cotidiano, com a morte, com o próprio corpo, enfim. Então, não quer dizer que o sujeito vai se isolar ou vai voltar para si. Quando ele fala de desviar o olhar do outro e voltar-se a si, é um processo necessário para não ter distração, mas é um processo que ele tem um movimento que vem do outro nessa questão de orientação, e a partir do momento que você se percebe capaz, o discípulo também ele é capaz de orientar, então ele se torna mestre. Então é uma relação flexiva, né, de flexibilidade. Certo, muito obrigado. Temos mais uma. Professor, você poderia falar da visão de Galeno para as diferenças entre homens e mulheres? Pois é, Marcos, eu já tinha visto essa pergunta da Priscila Cupelo, e eu fiquei pensando assim, o que eu posso responder para a Priscila, a não ser, não tenho a mínima noção, mas essa seria a minha resposta agora. Tá? Galeno Galeno escreveu 700 livros, sobram talvez 20, 25, não li todos, ainda não observei esse aspecto nas obras de Galeno, do que eu já li. A minha leitura tem sido muito focada dentro dessa discussão que Galeno faz com os históricos. Então, desculpa, Priscila, eu ainda não tenho essa leitura para poder trazer uma informação relevante para você, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Tranquilo, Marcos. Imagina, não dá para a gente ler tudo também, né? Tem tese para terminar, a gente sabe como é. Tem mais alguns comentários aqui. Obrigado, Marcos. Tenho cada vez mais a impressão de que os antigos já sabiam tudo, ou quase tudo, e por algum motivo essa evolução se perdeu na Idade Média. E teve isso daí, Marcos, se eu puder comentar um pouquinho sobre isso daí. A gente não sabe realmente porque as obras de Galeno elas se perderam depois da sua partida, né? Obviamente, tem o fato histórico de que ele perdeu quase toda a sua obra em um incêndio em Roma, né? Mas muita coisa foi reescrita e mesmo o que ficou, mesmo o que sobrou, foi preservado mais pelo interesse da medicina, porque Galeno era médico e filósofo, né? E ele conjugava essas duas coisas muito bem. Mas, por algum motivo, as obras de Galeno elas foram valorizadas pelos estudiosos da medicina. Então, até o século XIX, o estudo da medicina no mundo inteiro, no Ocidente e no Oriente, o estudo da medicina estava muito fundamentado em Galeno. Né? A partir do século XX, isso foi um pouco superado. Né? Agora, quem preservou muito a obra de Galeno e se debruçou sobre o Galeno foram os não ocidentais. Então, muita coisa do que sobrou do Galeno também sobrou em função das traduções do grego para o árabe e outras línguas. E hoje os estudiosos usam dessas versões também para poder fazer um estudo comparativo e determinar a segurança dos textos, etc. Mas o Ocidente, dentro da filosofia, dentro da história da filosofia, perdeu o contato com Galeno. Agora, há uma retomada desse estudo, não é, para dar uma ideia de que isso ainda é um princípio, é uma redescoberta do Galeno,
no Brasil nós não temos nenhuma obra significativa escrita sobre Galeno, nem sequer traduções de obras do Galeno. Tá? Então, é um processo ainda de redescoberta, mas possivelmente lá na frente alguém vai fazer um estudo e inclusive identificar aquele aspecto de que a ciência, na verdade, já está estabelecida ali em Galeno. Muito obrigado, Marcos. Bom, agora eu tenho uma pergunta que eu acho que pode ser respondida ou comentada pelo Vilmar e pelo Joelson. Né? Posso fazer? Tranquilo? É o seguinte, a gente tem visto um certo esforço de recuperação de aspectos diferentes do estoicismo. Claro, a gente sabe que algumas tentativas mais conhecidas são as de autores como Foucault e Hadot, por exemplo, mas a gente tem assim um resgate também recente da lógica estoica e cada vez mais se dá atenção à teoria estoica sobre percepção e conhecimento. E eu queria saber se vocês consideram que a gente pode pensar uma interface entre esse resgate, o crescimento do interesse por esse resgate, e discussões típicas da filosofia contemporânea, né? Tanto no que diz respeito à epistemologia, quanto, por exemplo, no que diz respeito ao sujeito, né? Nesses tempos em que cada vez mais teorias políticas relevantes têm proposto um sujeito como construção em oposição à subjetividade moderna e por aí vai. Queria saber o que vocês pensam sobre isso. Mas, olha, é uma pergunta de curioso, tá? Vocês não se sintam obrigados a... Bom, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas caso eu fugir, você pode me dizer. Tem tido um interesse muito grande dentro da filosofia estoica nesses últimos tempos. Passa por isso a sua pergunta, né? Inclusive, até comentando com a Alda, a gente sempre conversa. E muita gente desvia o conteúdo filosófico do pensamento estoico, seja Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca, para um movimento quase que de coach, né? Um movimento que é de autoajuda, um tanto quanto medíocre, né? Isso são palavras minhas, né? Ou seja, é um psicologismo, aplica o estoicismo dentro desse movimento. E eu penso que foge, é claro que o estoicismo ele oferece justamente aquilo que o Foucault identificou. Ele oferece ferramentas, técnicas filosóficas para o sujeito nesse processo de conhecimento de si, de cuidado de si, o próprio, isso está muito claro, né? São técnicas desse movimento de saber lidar com o próprio corpo, com as próprias condições e limitações do próprio corpo. Porém, em nenhum momento tem-se a pretensão de fazer disso, eu acredito que eu não consigo enxergar isso, como se fosse resolver todos os problemas do sujeito, tornar o sujeito plenamente feliz. O próprio Nietzsche faz uma crítica, né, na genealogia da moral sobre esse, como eu posso dizer, esse vício que o homem tem de querer tentar sanar todos os problemas. O objetivo do estoicismo, eu não penso que é isso. O objetivo é minimizar o processo de conhecimento do próprio sujeito. Ou seja, não é resolver todos os problemas, mas é tentar fazer com que o indivíduo torne um sujeito, no mínimo, capaz de discernir o que é bom ou ruim para ele, ou seja, acaba sendo para o outro. E quando eu digo bom ou ruim, eu não passo por questões dentro do cristianismo, eu passo por questões éticas,
até banais do cotidiano, que o próprio estoicismo vai dizer: se eu comer demais, eu vou passar mal, se eu beber demais, eu vou passar mal. Enfim, são questões muito simples. Aí, só que o pessoal quer fazer do estoicismo agora quase como uma corrente religiosa, um método, um psicologismo barato, né? Eu vejo dessa maneira, né? Ô Marcos, eu assisti uma entrevista uma vez com o Jorge Amado e perguntaram para ele, né, o que ele achava da adaptação que faziam, né, dos livros dele para as novelas. E ele respondeu o seguinte: uma porcaria, mas deu uma dimensão para a obra que meu livro não conseguiu. Isso é fato. A dimensão que o estoicismo, eu não sei te explicar como isso está na filosofia contemporânea, sabe? Me falta conhecimento realmente para dizer isso, mas dá para entender como está no mundo. Estoicismo é espetáculo. Tem isso, porque se você pegar Diógenes Laércio, ele tem várias páginas que é como se fossem anedotas. Ele contando fatos engraçados, né? Diógenes mesmo. Né? Diógenes ele é muito conhecido pelas sacadas que ele dava. Ninguém se preocupou com a filosofia por trás disso. Então, se você pegar a vida de Zenão, Crisipo, então Diógenes Laércio ele faz isso. Tem momentos que ele começa a atacar as pessoas, não é falar, olha, pelo visto, quando sua mãe e seu pai te fizeram, eles não paravam de conversar, porque você fala muito. Então, tem uma coisa jocosa, tem uma coisa de espetáculo. Eu acho que toda a filosofia, esse jogo retórico é interessante na filosofia. Então, o que as pessoas fazem? Pegam isso do estoicismo e trazem para a sua vida. É como ele falou, olha, se eu seguir determinados padrões, se eu responder dessa forma, então você vai ter uma vida feliz. Então, pensando positivamente, legal, o estoicismo está aí. Todo mundo está começando a ver. Ver do jeito certo ou errado, não vou entrar nesse âmbito. Agora, o que nós temos que fazer, o que nós estamos fazendo aqui, que eu acho correto, é mostrar que não é tão simples. Então, o meu trabalho, por exemplo, tem uma parte quando o Epiteto faz assim, olha, temos o que depende de nós e o que depende de nós. O que depende de nós é o quê? O impulso, é a fantasia, é a representação. Então, isso é tomado de uma forma muito branda. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Mostrando, olha, não é isso. Não existe uma teoria física, ética, lógica, né? A questão mesmo do coração que Marcos falou, né? Por que o coração, a partir do coração, né? A racionalidade está ali ou não. Então, são coisas que não atraem. São coisas que não atraem muito. Então, eu acho que agora o palco que está no mundo é o seguinte: pessoas que pensam o estoicismo, que estão divulgando, para o bem ou para o mal, que estão divulgando o estoicismo, mas que levam o estoicismo que faz mal, eu acredito isso, que faz muito mal, mas, por outro lado, o trabalho da gente já aumenta. Sabe, o trabalho da gente já aumenta, porque a todo momento a gente vai ter que estar mostrando conceitos, não traduzindo esses conceitos em algo mais palatável, porque é assim, você não pode esperar que, pelo menos no Brasil, que a educação melhore, não é a escola que tem que ir, é a gente que tem que ir à escola, então você tem que pegar esses conceitos e realmente tentar em algo mais palatável, fazer, e para mim é uma luta, mas no final, eu acho que o estoicismo aí, ele está sendo relevante, né? Nesses dois sentidos. É só uma questão aí. O Marcos, o Baleiro, antes da gente entrar no ao vivo, ele falou uma coisa e eu achei muito pertinente e necessário. Ele falou: é necessário que as pessoas que tentam trabalhar de maneira séria com a filosofia ocupem esses lugares, né? Ocupe, estava falando aqui da questão do virtual, né? Né? Ele ocupe blog, sites,
Não é com a pretensão de dizer a verdade está aqui, mas é com a pretensão de dizer, olha, não é bem assim que se toca a banda, não é como se fosse mais um modo de autoajuda, não. Então, eu acho que o primeiro passo porque o que você apresenta, Joel, eu acho interessante, mas também eu acho muito arriscado. Quando todo mundo acha que sai falando e começa a fazer de qualquer tipo ou do próprio existencialismo ou de qualquer outra corrente filosófica, uma coisa mal discutida e mal trabalhada, porque a gente sabe que tem gente para tudo nesse mundo, né? Então, assim, eu acho que um passo interessante seria ocupar esses lugares, apresentar, né? Como tem sido feito, né? Mas ainda é necessário fazer mais, né? Porque é bom essa popularização, mas ao mesmo tempo é uma faca de dois gumes, né? Tem-se o Sim, e é risco. inevitável, Vilmar. O problema é que é inevitável, não tem como você controlar isso. Então, ou a gente entende realmente está aí, mas como você falou, temos que fazer o trabalho, porque eu vejo a academia muito mal vista. Nós somos acadêmicos, então parece que nós vivemos em outro mundo, sabe? Então, isso também tudo leva a embater. Eu acho que em qualquer filosofia, eu vou não só para o estoicismo. Certo. Bom, obrigado, gente, pela resposta. A gente tem aqui alguns comentários. A Cíntia agradecendo os esclarecimentos do Marcos. Descobrimos que quem postou a questão pelo perfil do evento foi a Vanessa. Gente agradecendo e elogiando as falas de vocês, tá? Bom, eu acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar. Então, vocês têm alguma consideração final que Eu vocês só queria queiram uma fazer? consideração final, porque as pessoas falaram aqui muito do coração, né, a sede da racionalidade. Só queria explicar que os históricos entendem o seguinte: o pneuma, né, esse hegemonicon, que ele é racional, ele se encontra no sêmen. Então, quando esse sêmen começa a virar um embrião, o primeiro órgão a nascer é o coração. Então, a partir do coração, todos os órgãos eles são criados. É por isso que eles acham que o coração é o centro. A partir dele, todas as coisas se irradiam. E no final, é ele quem embobeu o sangue para o próprio pneuma. Porque é matéria, são corpos interagindo, né? Não existe um dualismo do tipo platônico aqui, abstrato, matéria. São duas matérias, né? Então, a partir do coração, tudo é criado. E como o pneuma forma o coração, então ele fica ali, né, nesse centro. Então, só para deixar claro como é que se dá, né? Porque ele seria o centro se ele não está no centro, geograficamente falando. Não é? É porque a partir dele, todos os outros criados. E muito obrigado pela oportunidade aí. Bom, eu só quero agradecer também a oportunidade, a paciência e reforçar que a minha fala faz parte de uma pesquisa que ainda está em andamento, né? Então, assim, não é nada fechado, não é nada conclusivo, né? Apenas apresentei reflexões que estão em movimento e podem mudar e pode acontecer correções e tudo. É só para deixar claro isso. Todos nós. Eu também quero agradecer a todo mundo que participou, esteve nos acompanhando até agora. E fechando aqui, fazendo aqui um bom político, concordando com o Vilmar e o Joelson Nascimento. Os dois têm bons argumentos em relação à pergunta do Marcos Balieiro, né? Eu acredito que a gente tem que se posicionar, ocupando os espaços, aproveitando aqui, né? Mas eu acredito também que a gente tem que fazer uma autocrítica, porque a percepção que a sociedade tem da filosofia é muito mais, talvez, um problema nosso do que dela mesma,
né? Então, a questão é como é que a gente pode mudar essa percepção. E aí eu trago aqui o Joelson nessa fala também. Talvez a gente precisa traduzir melhor a linguagem da filosofia, simplificar, fazer com que as pessoas entendam, né? Para que elas não se sintam tão tentadas a buscarem essa abordagem bastante superficial, que se limita basicamente à questão ética do estoicismo, né? Tem um texto bastante simples que eu escrevi recentemente, que deve fazer parte de um livro, de uma segunda versão do Stockdale, que a gente está trabalhando aí na revisão da tradução, que o título do meu texto é "O estoicismo é mais do que um manual", né? Então, a percepção que tem na sociedade, fora do meio acadêmico, é de que o estoicismo é simplesmente um manual, e um manual com essa proposta que o Vilmar falou, né, de cura, de fazer a pessoa ser feliz. O estoicismo é muito mais do que isso. O estoicismo, e também não dá para entender a ética do estoicismo sem passar pela física e pela lógica. Agora, cabe a gente que faz pesquisa, cabe aos pesquisadores encontrar maneiras eficientes de traduzir isso para que a sociedade possa absorver esse conteúdo com mais interesse do que está absorvendo essa coisa superficial que está sendo apresentada por aí. Obrigado, gente. Um abraço a todo mundo. Professor Marcos, muito obrigado pela sua liderança também. Bom trabalho. Não, imagina. Eu é que agradeço, bom, o Joelson, o Marcos e o Vilmar pelas falas excelentes e pelas respostas bastante atenciosas para as questões de todos. E agradeço também a todos que estão nos acompanhando. E, bom, convido todos a continuar acompanhando o evento, que vai até sexta-feira. Muito obrigado, gente. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau.